Olá, pessoal! Esta é uma aula de exercícios resolvidos. O primeiro exercício é: faça um programa que lê uma matriz 2 por 3 de números reais e imprima a média dos elementos dessa matriz. Pare o vídeo agora e tente fazer o exercício. Bom, se você não sabe por onde começar, aqui está pedindo um programa que lê uma matriz com 2 linhas e 3 colunas, então você vai ter que declarar essa matriz. Essa é uma matriz de números reais, ok? Então de double. E você deve imprimir a média dos elementos dessa matriz. Então a média dos elementos da matriz é a soma de todos os elementos da matriz dividido pelo número de elementos dessa matriz. O número de elementos de uma matriz pode ser obtido, por exemplo, a partir da propriedade len. Já a função getLen, ela te retorna o tamanho de cada dimensão da sua matriz. Então, getLen de 0 é o número de linhas, getLen de 1 é o número de colunas. Getlen de 0 vezes getlen de 1 é o tamanho da sua matriz bidimensional, que é 2 linhas vezes 3 colunas, dão 6 elementos. Mas você também pode só fazer o len. O len vai te retornar 6, no caso dessa matriz de 2 linhas e 3 colunas. Se você quiser tentar fazer o exercício agora, pare o vídeo e tente fazer. Bom, eu vou fazer aqui, é uma matriz de números reais, de 2 linhas e 3 colunas. Olha o que eu esqueci aqui. Bom, então, eu tenho que ler essa matriz. Então, eu vou ler essa matriz e depois eu vou imprimir a média dos elementos. Mas eu vou fazer de uma forma diferente. Para ler a matriz, eu vou criar um procedimento. E para imprimir a média, eu vou criar uma função. Ok? Minha média matriz, ela vai retornar um double, vai receber minha matriz de double, e o ler matriz não retorna porque é void, é um procedimento. Então, para percorrer a minha matriz, eu vou ter um for i recebe 0 e menor do que mat.o getlen da posição 0, da dimensão 0. Depois for j recebe 0, j menor do que mat.getlen da posição 1. E aí eu preciso pedir para o usuário e vou ler. Pronto. Então, meu procedimento que lê a matriz já está feito. O enunciado não disse que isso tinha que ser feito num procedimento, poderia ser feito no main, então, mas eu preferi fazer em um procedimento. Já aqui, na minha média, eu vou ter que fazer o mesmo for i for j. Então, meu i vai ser 0 e menor do que mat.getlen
índice 0, ou seja, dimensão 1, primeira dimensão. Depois o J para o número de colunas, então a segunda dimensão é a que representa o número de colunas ali para mim. E aí eu vou precisar de um acumulador. Todo acumulador precisa ser inicializado, então double soma vai receber 0.0, inicializei aqui. E aqui eu vou colocar soma mais igual, ou seja, soma recebe soma mais, mate índice e J. Então percorri a minha matriz, somando todos os elementos, e vou ter que retornar a média. O que é a média? É a soma dividida por mate.len. O len é uma propriedade, não é uma função, e ela me retorna a quantidade total de elementos da minha matriz. Então, se é uma matriz de 2 linhas por 3 colunas, 2 vezes 3, 6, o len vai me retornar 6. O getLen índice 0 me retorna 2 de 2 linhas, e o getLen índice 1 me retorna 3 de 3 colunas. Mas dessa forma que eu utilizei, utilizando o getLen, esta função média matriz, ela serve para qualquer matriz bidimensional de números reais. Tá? Por quê? Porque lá no main eu posso instanciar diferentes tamanhos para as minhas matrizes, e esses tamanhos diferentes que eu posso instanciar, que eu posso passar aqui, independente do tamanho da minha dimensão, se for uma matriz bidimensional, eu estou utilizando o i para as linhas, o j para as colunas, né? Ou seja, o i para a primeira dimensão, o j para a segunda dimensão, que a gente está utilizando aqui como padrão a primeira dimensão como sendo o número de linhas e a segunda como sendo o número de colunas nesse curso. Okay? Então, nós vamos conseguir com essas duas estruturas de repetição alinhadas aqui, nós vamos conseguir passar por todos os elementos da nossa matriz. Okay? Idem para a leitura da matriz. Okay? Vou rodar. Está aqui. Entreguei para ele esses números. Ele acumulou todos e calculou a média para mim. Ok? O programa está funcionando. Então, esse é o método main. A função que calcula a média da matriz. E um procedimento que lê a matriz para mim. O próximo exercício é: faça um programa que leia o nome e 2 notas para 5 alunos. Então, cada um desses 5 alunos vai ter um nome e 2 notas. Esse programa deve imprimir o nome e as notas do aluno com a maior média. Olha só, então eu vou ter aqui o nome do aluno e as 2 notas deste aluno. O nome de um próximo aluno, as 2 notas dele. Nome, 2 notas. Nome, 2 notas. Nome e 2 notas. Eu vou querer o quê? Saber qual desses alunos tem a maior média. Então, vai calcular a média de cada um deles e vai checar qual é o maior. E aí você vai imprimir tanto o nome quanto as 2 notas deste aluno que possui a maior média. Pare o programa agora e tente resolver esse exercício. Se você não sabe por onde começar, você pode representar aqui os nomes através de um vetor de strings. Então, cada nome lido, né, vai ser um elemento desse vetor. E aqui no índice 0 desse vetor, ó, você vai fazer um for nele, né, para poder preenchê-lo. Você já pede para preencher as notas deste aluno. Então, aqui na posição 0, eu tenho as notas dessa aluna aqui.
posição 1 desse aluno, posição 2 deste, e assim sucessivamente. Veja se agora fica mais fácil de você fazer o exercício. Pare o vídeo. Bom, então nós vamos ter aqui um vetor de nomes, contendo 5 nomes, e posso ter uma matriz bidimensional de notas. Contendo 5 linhas e 2 colunas. Então, olha só, eu tenho 5 alunos aqui e 5 vezes 2 notas para cada aluno. Esse programa eu vou fazer ele todo aqui no main mesmo, tá? Apesar de eu não gostar muito, só para, como o outro eu já separei em subrotina, esse daqui eu vou fazer ele todo junto. Então eu vou declarar aqui int i e j e vou fazer a leitura. Como que eu posso fazer a leitura? Então faria recebe 0, i menor do que nomes.len, meu vetor de nomes, i mais, e aqui dentro eu vou solicitar ao usuário vou colocar aluno 1, aluno 2, aluno 3. Então, aluno 1 de 5, aluno 2 de 5, aluno 3 de 5. E vou ler nomes. Nomes na posição i, recebe o console.readline. Agora que eu li nomes na posição i, eu vou querer ler notas na posição i. Só que para ler notas na posição i, eu preciso de um for para variar as colunas. Alguém poderia falar, você não poderia fazer assim não, Camilo? A resposta é poder. Para este exercício até poderia. Mas estaria 100% certo eu fazer isso? Não. Por quê? Porque e se eu mudar o número de notas? O número de notas aqui, ao invés de ser 2, passar a ser 3. Aí eu não vou ter só notas I0 e I1. Eu vou ter I0, I1 e I2. Então, sempre que estiver trabalhando com matriz, use for. Então, for j recebe 0. Enquanto j for menor do que notas.getLen1 j++. Ao fazer isso, eu já tenho aqui o meu for do j, né? E aí eu vou ler para o aluno i as notas j. Então, o aluno, o i está representando aqui ó, a linha e eu vou ter o j representando as colunas. E aí eu vou solicitar aqui então vou pedir nota 1, nota 2. E aí, aqui no nota, eu vou falar que notas índice IJ vai receber, então, convert.toDouble de console.readline.
headline. Bom, feito isso, eu fiz a leitura dos nomes e das notas. Só que eu desejo saber qual é o aluno com a maior média. E depois eu vou querer saber desses alunos aqui, né, qual o que tem a maior média. Eu vou retornar o índice dele, por exemplo, e aí eu vou querer saber o nome e as notas. Você pode falar, e se der empate? Tudo bem, você pode me retornar só o primeiro, se for o caso, tá? Esse exercício, ele não se trata de uma aplicação real. Uma aplicação real, você teria que comparar a média de cada um com a média máxima para saber. Todo mundo que estiver na média máxima, você imprime o nome e as notas. Para esse exercício aqui, eu estou satisfeito que você imprima só um nome e as notas, ou seja, pode considerar que dois alunos não vão ter a mesma média, tá? Só para ficar mais fácil. Então, como esse código vai ficar um pouco ruim aqui, eu vou extrair isso daqui para um procedimento ler aluno, onde eu vou passar o nome e as notas. Ler alunos. Aí, já consegui extrair para um procedimento essa leitura. Passei os dois vetores. Então, depois de ler dos alunos, eu posso retornar o índice do aluno com a maior média. Então, eu posso ter aqui, por exemplo, índice aluno maior média. Eu vou falar que esse índice do aluno maior média vai receber o e aí eu vou passar notas, porque eu não preciso do nome do aluno para saber qual o índice do de maior média, tá? E o nome dele eu vou obter exatamente por esse índice. Então eu vou mandar criar aqui. E aí, como que eu posso fazer? Eu vou utilizar o for i, for j, então notas.getLen índice 0, é o for i, j é o notas.getLen índice 1, e aí, o que eu tenho que fazer aqui? Eu vou ter que ver se a soma dessas notas dividido, então, pela média é a maior das notas que eu tenho. Bom, tem algumas formas de fazer isso daí. Uma delas seria você fazer a primeira leitura do lado de fora, a outra é você fazer um if aqui dentro, por exemplo. Eu vou fazer dessa vez usando um if. Então, eu vou ter aqui uma variável, que é uma variável do tipo int, que eu vou chamar de índice do maior elemento. E eu vou colocar que ele recebe 0. Então, eu coloquei que o índice do maior elemento, que o maior elemento é o elemento da posição 0, de maior média. Bom, mas e qual que é a média deste elemento? Então, a média vai ser double. Eu vou ter que fazer uma soma aqui. Então, eu começo
atribuindo 0 para a minha soma. E aqui dentro do meu for, eu vou falar que soma mais igual a notas índice IJ. Ok? E aqui eu vou testar. Se o I é 0, eu estou no primeiro aluno. Então, eu vou falar que média maior vai receber soma e vou falar também que o índice maior é igual a 0. Apesar de eu já ter colocado aqui, tá? Coloquei essa parte de baixo só para reforçar, mas nem precisaria porque já começou com 0, ok? Então, se eu estiver no primeiro aluno, eu vou falar que ele é o maior. E a partir do segundo aluno, eu vou comparar. Se a minha soma for maior do que a média, então a minha média recebe soma e o meu índice recebe o índice da posição I. Como aqui começou a ficar muito grande, eu vou ter que tirar algumas chaves aqui. Então, olha o que eu fiz. Estou percorrendo o I e o J. Só que o que eu faço? Eu inicializo um acumulador, acumulo as notas do aluno I. Se esse I for 0, eu falo que se trata da maior média e que o índice do maior é 0. Se não for 0, eu testo. Sempre que essa soma do aluno I for maior do que o média maior, então eu tenho uma nova média, o índice do maior passa a ser I. Ao término do meu for I, basta eu retornar o índice do maior elemento. Então, desse jeito aqui, eu consegui identificar o índice do aluno que tem a maior média. Agora que eu tenho o índice dele, eu posso imprimir o nome e as notas dele. Como? O nome é o nomes deste índice, retornado. E as notas vou fazer um for j recebe 0, j menor do que notas.len, não, notas.getLen, do índice 1. E aí aqui eu vou imprimir console.writeLine e vou imprimir uma nota aqui. Então, para imprimir a nota, vou colocar assim e vai ser notas índice I, J. E, na verdade, o índice do aluno com a maior média. E aí eu vou variar todos os J's para mostrar todas as notas deste aluno. Ok? Então, rodando aqui. Aluno 1 de 5. Vou manter os exemplos que estão aqui, ó.
aluno com maior média foi o Bruno, e aqui tá as notas dele, ok? Você poderia fazer uma função que retorna a média também. Tem diversas formas de a gente fazer isso, tá? Então, por exemplo, aqui no retornar índice aluno maior média, o que a gente pode fazer? Essa parte aqui, ó, a gente pode colocar dentro de uma função, que é a função que vai retornar para a gente a média do aluno. Só um detalhe, eu tinha errado aqui o código. Eu fiz a soma das notas, né? Dá na mesma, né? Mas a forma correta seria a soma dividido por mat, que é minha matriz de notas, notas.getLen1, para calcular a média, né? E aí, essa minha variável soma aqui realmente não ficou muito boa. Eu posso ter uma outra variável, que é a variável média. Talvez fique um pouco melhor. Vou fazer essa alteração aqui no algoritmo. Vou colocar aqui que média vai receber soma dividido por notas.getLen. E aí, média maior vai receber a média. Se a média atual for maior do que a média maior, tá aí. Do outro jeito tinha dado certo, porque a soma das notas também, né, daria maior para aquele aluno que tem a média maior. O que eu vou fazer aqui? Vou extrair essa média para uma subrotina. Então, ao invés de eu ter esse soma recebe zero e fazer este percurso aqui e calcular a média, eu vou falar que média recebe retornar a média nota, passando as notas, vírgula, a linha. Então, aqui no meu retornar média, vou mudar aqui para linha. Double soma recebe zero. E aqui eu mando retornar soma dividido pelo número de notas. Ok? Então, esta é a função retornar média nota. Eu não preciso mais de soma. Essa média aqui eu vou renomear para média atual. Então, média atual recebe retornar média nota. Ele pega as médias. Se o i for zero, ele guarda aqui o média maior e o índice do maior como sendo a média atual e o índice zero, ou seja, ele já usa, ele fala que o maior é o primeiro, basicamente isso. E se o i não for zero, então a partir do segundo aluno eu vou checar se a média deste aluno atual for maior do que a média maior, eu atualizo a média e o índice. E no final retorno o índice. Por essa aula é só isso mesmo. Até a próxima.